Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... Nosso Deus é um bom Deus. Saiba que Deus está do seu lado. Ele quer curar seu corpo. Ei, amigo, Deus está do seu lado. Hoje com o pastor Joseph Prince. No final da sua vida, o Senhor o abençoou em todas as coisas. Quando ele foi à guerra, ele obteve a vitória. A Bíblia diz que Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz que ele tinha um grande relacionamento com a sua esposa. Na sua velhice, ele era velho, tinha quase 100 anos. E ela tinha 90 anos. E ela gerou o filho da promessa. Isso inclui renovação da juventude e força na velhice. É isso que é ser herdeiro do mundo. O homem não pode produzir. Os doutores tentam, mas são limitados pelo conhecimento médico e pelo conhecimento pessoal. Mas Deus é ilimitado. Somos gratos a Deus pelos médicos, porque sem eles, muitos dos que estão aqui não estariam vivos para crer em Deus. Eles lutam contra o mesmo inimigo de Deus, enfermidade. Mas voltemos ao texto. A Bíblia diz claramente que não é pela lei. E Abrão não foi abençoado porque ele guardava a lei. Por quê? Muito simples. É profundo, mas tão simples que você vai ficar chocado. A lei, os 10 mandamentos ainda não existiam no tempo de Abrão. Abrão viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos terem sido dados a Moisés no Monte Sinai. Já tinham se passado mais de 400 anos, irmãos. 400 anos antes da história do patriarca Abrão. E Deus chamou Abrão meu amigo. Ele era um amigo de Deus. E ainda assim ele não conhecia os 10 mandamentos. Mas ele caminhou em santidade, sim. Ele estava próximo a Deus, sim. Mas não guardando a lei. Na verdade, Abrão mentiu 2 vezes sobre sua esposa. Você se lembra? Deus renovou a juventude e essa é uma bênção de Abrão. Nem vou pregar sobre isso, porque sua esposa vai se tornar linda quando a bênção de Abrão vier sobre você. E Deus renovou sua juventude de tal forma que um egípcio quis tê-la no seu harém quando ela tinha 65 anos. E mais tarde, Abimeleque, o rei dos filisteus, queria Sara, quando ela já estava grávida e tinha 90 anos. Uma mulher de 90 anos. Esse sujeito era cego, mas de qualquer forma... A maior parte desses reis tinham haréns com mulheres bonitas, as mais lindas da época. Mas Deus renovou a juventude de Sara para que ela concebesse com 90 anos. Fisicamente, ela estava tão restaurada que um rei ímpio não foi discernimento espiritual. Eu posso discernir que você é linda por dentro. Não, esse rei ímpio, ele seguiu seus olhos, amigo, seus olhos. Ele olhou para ela e a desejou. E disse a Abraão, certo? Eu quero essa mulher. E Abraão disse, leva, ela é minha irmã. Abraão herdou a herança porque guardou a lei. Um dos 10 mandamentos diz, não dirás falso testemunho. Deixe-me afirmar que eu odeio mentira. E eu não tolero mentirosos. É claro que eu devo tolerar todas as pessoas. Mas eu não tolero pessoas que mentem. Minha esposa sabe disso. Você pode fazer muitas coisas comigo, mas não minta. Não minta no nosso relacionamento. Amém? Porque quando você mente, desmonta tudo. Tudo que você diz desde que nos conhecemos, eu reflito e vejo tudo diferente. Isso me torna uma pessoa cínica. Assim não minta. No relacionamento de casal, muitas coisas podem ser toleradas, mas eu disse para minha esposa, não minta. Eu já disse isso há anos atrás. Às vezes ela diz, você é um homem lindo.
Essa mentira eu tolero. Pode mentir, amor. Pode mentir, querida. Eu te amo. Amém? Essas mentiras eu suporto. Se ela disser, você é um gato, eu gosto. Fala, mulher, fala. Essa mentira não me importa. Vemos aqui claramente que ele viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos terem sido dados, e ele era amigo de Deus. Ele não era perfeito quanto ao seu caráter, mas Deus diz que ele era justo. Eu não vou economizar tempo nessa série, porque eu quero que você herde. Certo? Assim, como ele se tornou justo? Essa é a questão mais importante do Evangelho da Graça. Que capítulo é esse? Capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, não foi por sua obediência, mas pela justiça da fé. Pastor Prince, o que é justiça da fé? Se não é guardar os 10 mandamentos, se não é a lei, o que é justiça da fé? Essa é a coisa mais importante no Evangelho. Assim, estamos no capítulo 4, mas vamos ver que ele diz tudo no versículo 1. Versículo 1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Uma outra versão diz, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Ele falava com os judeus. Como alcançou Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que ele encontrou? O que Abraão alcançou, você deve alcançar hoje. Porque se achar o que Abraão achou, você vai ter o que ele teve. Você precisa encontrar o que Abraão encontrou. Muitos crentes estão na igreja por muitos anos, são crentes, mas não encontraram o que Abraão encontrou. Você precisa alcançar o que Abraão encontrou. Abraão encontrou algo profundo. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, por seus esforços, por seu mérito, pela moralidade, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Claro que se você é uma pessoa moral, tem de que se gloriar diante dos homens. As pessoas veem o seu interior, mas não podem ver suas motivações. Tem gente que parece moral, mas seu interior é amargo. Falta o amor, a alegria e a paz. Não tem os frutos do Evangelho. Amém? Somente Deus conhece o coração. Abraão foi justificado por sua moralidade, por seus esforços, por suas obras, por suas caridades, por guardar a lei. Se foi por isso, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? O que a Bíblia diz? O que diz a Escritura? Não é o que o pastor Prince diz, mas o que as Escrituras dizem. Creu Abraão a Deus. O quê? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Você encontra isso em Gênesis 15, quando Deus falou com Abraão à noite e Deus pregou o Evangelho para Abraão. Um desses dias eu vou compartilhar como isso aconteceu. Abraão ouviu o mesmo Evangelho que nós ouvimos a respeito do seu filho, a semente. Então, ele creu da mesma forma que nós cremos em Jesus Cristo, o Salvador. Não podemos ser salvos pela moralidade, pelas boas obras, pelo nome da nossa família, porque somos todos pecadores. Vocês me escutam? É como o vírus da ebola. Pecado se filtrou no sistema sanguíneo de todas as pessoas que nasceram no mundo desde o tempo de Adão. Ninguém pode dizer essa pessoa tem ebola, é uma má pessoa. Ninguém pode dizer isso. Até uma criança pode ser infectada. Homens bons, homens ricos, homens pobres, não importa, é a mesma coisa. O pecado infiltrou-se no sistema sanguíneo do homem, mas Deus odeia o pecado, Deus ama o homem. Do mesmo jeito que alguém que você ama pode ter câncer, você ama o câncer? Não, mas o câncer está no seu amado. Como separar os dois? Veja, na mesma intensidade que você ama alguém querido, você odeia o câncer. Você entende por que Deus odeia o pecado? Porque Ele ama você. Deus ama você. Muitos dizem, Deus odeia o pecado, odeia o pecado. É Deus um odiador? Não! A Bíblia diz que Deus é amor. Mas o que seria o amor se o amor não odiasse aquilo que destrói o objeto do amor?
Se eu visse o meu filho sendo atacado por um cão, eu não diria, eu te amo, cachorrinho, não morda com muita força. Isso não seria amor, irmãos. Amém? Continuemos. Abraão creu em Deus, não fez nada mais. Deus lhe contou do Evangelho, pregou para ele o Evangelho, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Vejamos Gálatas 3:8, quando Deus pregou o Evangelho para Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Quem primeiro pregou o Evangelho? Deus. O que é Evangelho? Boas novas. Você pode receber o bem que não merece. Porque Cristo recebeu o mal que eu e você merecíamos na cruz. E colocou na nossa conta toda a bondade e toda a sua justiça. Voltemos para Romanos 4, versículo 4. Nós estamos tentando responder a pergunta, o que é a justiça da fé? Porque no versículo 13 diz que a herança vem pela justiça da fé. Se não entendermos o que é a justiça da fé, certo? Não estaremos na posição de receber essa herança e essa promessa. Eu vou mostrar agora detalhadamente, provavelmente não vamos conseguir ir muito adiante disso, mas veja, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você trabalha por algo, o seu patrão não pode dizer no final do mês, quando der o seu salário, que isso é um presente. É o mesmo salário que você recebe todos os meses, por seu trabalho. Você vai dizer o quê? Mas patrão, parece a mesma quantia, existe alguma coisa escondida aqui, a chave de um carro? Mas se o seu patrão der o seu salário e disser, aqui está a chave de um novo carro, isso aqui é meu presente. Isso sim é graça. Graça quer dizer favor que você não merece e que alguém lhe dá. Tem muita gente tentando redefinir a graça. Mas na Bíblia, graça é favor não merecido. Sim, a graça dá poder, mas somente quando você recebe como favor não merecido da parte de Deus. Então lhe dá poder. Veja isso. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Tá certo? Você acha que Deus deve algo para um homem? Mas aquele que não pratica, aquele que não trabalha, que não se esforça, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Uau! Você entendeu? Esse é o Evangelho, irmãos. Você não trabalha para ser justo para com Deus. Você descansa e crê. O mesmo se aplica à cura. Mas, pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não, tudo já foi feito 2000 anos atrás. Foi feito por você, pelo Filho de Deus na cruz. Amém? Portanto, descanse. Se quer receber o que Ele fez, descanse e creia. Quando participar da ceia, tem milagres instantâneos, mas se não for o caso, participe da ceia como se fosse um remédio. E creia que vai melhorar, e melhorar, e melhorar. Participe, descanse e creia. A comunhão é receber, não é uma obra, é receber. Sempre falamos, é hora de receber o cálice. Receber. Assim, veja bem, eu já falei com algumas pessoas antes e dizem, pastor, eu já declaro que sou a justiça de Deus. A questão não é essa, é ter a revelação. Mas, pastor, o problema é que eu não sinto paz, no meu coração. Não tenho paz com Deus. Então eu pergunto, por que você não tem paz? E eu pergunto, você está descansando? Eles dizem, eu estou descansando como eu posso. Você crê no Deus que justifica o ímpio? E respondem, sim, eu estou tentando. Deus sabe que eu estou tentando. Espera aí. A Bíblia não afirma que Deus é aquele que justifica o bom. Agora vejo por que não tem paz. Você está tentando ser bom para que Deus o justifique.
na sua mente, está procurando ser bom para Deus o justificar. Mas Deus justifica o ímpio por sua fé, que Deus imputa como justiça. Essa é a fé que crê que Deus justifica o ímpio. Quando ainda estava na impiedade, você precisa crer que quando era ímpio, Deus o justificou. Abraão acreditava que mesmo tendo falhado, Deus o justificou. Como pode um Deus santo, Pastor Prince, um Deus que é 3 vezes santo, um Deus que odeia o pecado, um Deus que é perfeito em santidade, justificar, fazer justo um ímpio? Deve haver um fundamento de justiça. Deve haver uma base de justiça para que um santo Deus faça o ímpio ficar justo aos seus olhos. Ou então, ele macularia o seu trono de santidade no céu. Como pode um Deus santo justificar o ímpio? Ainda assim, a Bíblia diz que a justiça pela fé é a justiça que crê que Deus pode justificar o ímpio. Alguns não estão entendendo. Vocês querem que Deus justifique vocês porque vocês fazem algumas coisas que são boas, assim Deus pode justificá-los. Mas isso acontece na sua impiedade. É por isso que eu sempre digo, isso é fora da realidade religiosa. É uma verdade celestial. Por isso eu tenho que ser cuidadoso para que você não diga, o pastor está pregando uma heresia. Isso é da cabeça dele. Você pensa que uma cabeça bonitinha como a minha pode pensar coisas erradas assim? Eu só estou brincando com você. São os elogios à minha esposa que estão me deixando assim. A sua fé lhe é imputada como justiça. É por isso que as pessoas não têm paz. Elas não creem nisso. Como pode um Deus santo justificar o ímpio? Deve haver um fundamento de justiça. Sim! A cruz. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por essa razão que Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para que aquele que não conhecia o pecado, na cruz se tornasse pecado com o nosso pecado. Para que nós nos tornássemos a justiça de Deus nele. Uma troca divina aconteceu. Em outras palavras, estou me adiantando para que você entenda melhor, a fé foi imputada como justiça, assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Sem as obras, sem suas boas ações, sem sua obediência, sem sua caridade, sem guardar a lei, sem mérito. Temos a expressão, foi imputado como justiça, numa outra versão diz, creditado como justiça, sem as obras. Deus diz que você é bem-aventurado. Fala de você. Vou explicar sobre a palavra creditado. Em outra versão diz, imputado, imputado como justiça. É a mesma palavra no grego, logizomai. Diga logizomai. A palavra logizomai, durante o tempo dos gregos na antiguidade, porque o Novo Testamento é escrito no grego, certo? Era usado para contabilidade. É um termo de cálculo. Por exemplo, se um homem logizomai, que ele tem $10.000 no banco, significa que ele tem $10.000 no banco. Ou então não seria logizomai, seria especulação, seria só uma opinião. E logizomai não tem nada a ver com suposições, tem a ver com fatos. Assim, se um homem diz que ele tem $10.000 e ele logizomai, calcula e diz que ele tem $10.000, é porque ele tem $10.000, ou seria um engano. Quando Deus diz que Deus logizomai, justiça para você, o que isso significa? Esse termo logizomai quer dizer
creditar na conta de outra pessoa. Anote aí, creditar algo na conta de outra pessoa. Imagine que eu quero lhe ajudar, eu sei o seu número de conta, eu vou ao banco, você está passando por um problema e eu quero ajudar de forma anônima. Assim, eu vou e deposito uma quantia na sua conta bancária. Certo? Eu acredito algo que pertencia a outra pessoa, na conta de outra pessoa. Isso é logizomai. Isso é logizomai. A sua fé foi logizomai como justiça. É a palavra usada na expressão Deus imputa como justiça sem as obras. De quem é a conta? Do seu filho. Você me escuta? Assim na cruz, aleluia pela cruz. Na cruz, Deus calcula, acredita, imputa, contabiliza todos os meus pecados. E Deus vê isso do dia em que nasci até o dia que verei face a face o meu Criador. Deus vê toda a nossa vida. Deus vive fora do tempo, porque Deus criou o tempo. No grego, Deus criou Cronos. Antes do tempo existir, Deus existia. Ele é de eternidade a eternidade. Antes do tempo, antes das eras, antes da criação. Deus, na sua onisciência, nos vê desde o dia em que nascemos e o nosso sangue já era contaminado pelo pecado até o dia de o encontrarmos. Esperamos vê-lo nos céus e não à distância, lá de baixo. Tem gente que ensina a mensagem da graça dizendo todos vão ser salvos porque Deus é graça, mas isso não é verdade. Ninguém é mais gracioso do que Jesus, mas ele diz que tem um lugar chamado inferno e tem um fogo que não se apaga e o verme que não morre. Eu sei que essas pessoas universalistas dizem isso é figurativo. É impossível encontrar um significado figurativo para a expressão verme que não morre e fogo que não apaga. Existe o inferno. O inferno é real. Ou então, a morte de Jesus seria em vão. Se Deus fosse um Deus que dissesse, o homem é assim mesmo, vamos varrer tudo para debaixo do tapete. Eu afirmo, tudo seria em vão. Mas não é assim. O santo Deus não pode permitir que o pecado entre na sua presença. Deus não criou o homem pecador. Ele o criou, o homem pecou e foi destituído da sua glória, mas Deus o ama. Apesar do homem estar canceroso, Deus ama o homem. Mas na cruz o plano divino se realizou. O seu plano de amor. Deus queria uma família, queria filhos, queria herdeiros. Essa é a natureza do amor. O amor quer ser derramado. O amor quer dar. O amor quer se sacrificar por aquele amado. O homem foi feito para ser amado. Vocês me escutam? Certa vez uma mãe pediu para o seu filho descer para buscar algo para ela. Ele se virou para sua mãe, ele tinha cerca de 6, 7 anos de idade, e ele disse para sua mãe, eu sei porque você e o meu pai me tiveram, para que eu possa servir vocês. Mas isso não é verdade, certo? O menino não entendia a revelação, era para que ele fosse amado. Pais, não esqueçam, vocês não criaram seus filhos para passarem nas provas, para passar de ano. Amém? Ame-os, porque se você os amar, com certeza eles vão passar de ano. Crianças devem ser amadas. Quando eu digo amar, não quer dizer dar bala, comprar presentes, dar brinquedos, não. Mas se sacrificar, dedicar tempo de qualidade. É assim que você ama o seu filho. Dedique tempo e mais tempo com os seus filhos. No meu caso, esse ano eu vou ficar em casa. Eu vou viajar no próximo ano. Eu escolhi ficar em casa porque o meu filho está crescendo. E eu sou o homem mais feliz do mundo quando estou com ele, brincando com os seus trenzinhos. Ele fica feliz, eu fico feliz. Eu amo abraçá-lo e beijá-lo. Eu amo mais do que qualquer outra coisa no mundo. Gastar tempo com a minha filha, assistir um filme com ela,
Eu gosto disso. É isso que faz sentido na vida. Para mim não é conquistar o sucesso a qualquer custo. Não, esse ano vou ficar aqui. Alguns de vocês estão aqui há mais de 10 anos, vocês me conhecem bem. Devem até estar cansados de mim. Ok? Essa não é uma boa mentira. Veja bem, não é uma boa mentira. Só as mentirinhas da minha esposa. Vou concluir. Veja bem isso, irmão. Isso é muito importante. Entenda, na cruz, Deus colocou nossos pecados na conta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele foi pendurado na cruz, Deus colocou tudo que nós merecíamos, todos os nossos pecados, creditados na sua conta. Ele se tornou culpado. Ele se tornou como se fosse o que cometeu todos os pecados. Por esse motivo, os céus escureceram por 3 horas. Quando Ele nasceu, os anjos se reuniram nos céus e meia-noite se tornou meio-dia. Mas agora Ele estava sendo crucificado. Meio-dia se tornou meia-noite por 3 horas. Ele nunca, quando caminhou na terra, você pode examinar nas Escrituras, Ele nunca chamou seu Pai de meu Deus. Exceto na cruz. Sempre foi meu Pai, Pai, eu te agradeço. Pai, foi sempre Pai. Mas na cruz Ele clamou, meu Deus, para que nós possamos clamar. Meu Pai. Por quê? Porque Deus creditou a sua posição de pecador na conta dele. E Deus pegou a posição dele, a sua justiça, e creditou na sua conta. Para que pecadores possam clamar a Deus hoje e chamá-lo de Pai. Veja, tem que haver um fundamento de justiça para que Deus chame o ímpio justo. Mas a santidade de Deus não foi violada. Seu trono não foi imaculado. A grandeza de Deus e sua magnificência e perfeição não foram comprometidas. Porque Deus não brincou com o pecado, Ele lidou seriamente com o pecado no corpo do seu Filho. Custou para Deus um alto preço. O amor sempre custa muito. Lembre disso. Alguns dizem, eu fui ferido, eu nunca mais vou amar. Não faça isso. É melhor ser ferido amando do que nunca mais amar. No próximo programa, O Senhor Jesus está vivo e todo pecado e maldição foi deixado para trás. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.